Glória a Deus. Santo, santo, santo é o Senhor. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Amém. Amém, glória a Deus. Deus é maravilhoso. Amém. Obrigado, Deus. Tu és maravilhoso. Amém. Vamos lá para mais uma live abençoada, em nome de Jesus. Pai amado, Pai querido, quero te agradecer, Deus, por mais um dia, por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede, Pai. Abençoa cada pessoa que vai estar entrando aqui nesta live, Pai, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, a vida dela, a família dela, Pai. Senhor, perdoa as nossas falhas, os nossos pecados, Pai. Precisamos de Ti, precisamos da Tua misericórdia, da Tua graça, da Tua unção. Senhor, obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom. Obrigado pelo Teu amor, Pai. Obrigado, Senhor. Ensina-nos a ser bom como o Senhor é bom, Pai. Ensina-nos a amar o outro como o Senhor nos amou, Pai, porque o Senhor nos amou primeiro. O Senhor já nos deu um exemplo de amor, Pai, Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, por tudo. Amém, amém e amém. Amém? Vamos lá. Lição de hoje. A lição de hoje é insuficientes. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, este dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Está lá em João, capítulo 15, verso 5. Antes da minha filha Amanda nascer, eu pedia com frequência a Deus que tratasse por completo o meu ser, de modo que eu pudesse ser para ela uma referência de mulher segundo o coração dele. O fato é que Deus começou a ser seu tratamento intensivo em mim depois que ela nasceu. Nas ações de minha filha refletiu as minhas trações da minha personalidade, que ainda precisava ser moldados. E como isso era desafiador, em oração derramei meu coração diante de Deus e perguntei: como posso admoestrá-las se ainda há em mim impaciência, imaturidade emocional, entre tantas outras coisas? Sua resposta a mim foi: ensina-me a depender de mim, e em sua insuficiência ela saberá que eu sou o Redentor. Aleluia, glória a Deus. Hoje comemoramos o Dia das Mães. Se você é uma, sabe que Deus lhe deu uma missão: incutir sua palavra no coração de seus filhos e ensiná-los a amá-los de todo o coração. Mas como fazê-lo? Aprendemos que grande parte deste trabalho é por meio do nosso viver. Nossas atitudes são impactantes como as nossas palavras, mas se nós ainda estivermos em processo de aprender o que também nossos filhos estão aprendendo, lembremos-nos de que nós, assim como eles, somos apenas ramos e sem Jesus nada podemos fazer. Ensinemos, pois, eles a maior lição: depender inteiramente de Cristo, a videira verdadeira. Nós só somos ramos. Nós precisamos de Cristo em todos os momentos. Precisamos de Jesus para vivermos. Nós precisamos ter experiências pessoais com a palavra viva, com Cristo. Amém? Vamos para a leitura de 1 Reis, capítulo 7 ao 10. Glória a Deus. Santo, santo, santo é o Senhor. Glória a Deus. Amém. Oh, Deus maravilhoso. 1 Reis, capítulo 7, vai dizer assim a palavra do Senhor. Porém, a sua casa edificou Salomão em 13 anos, e acabou toda a sua casa. Também edificou a casa do bosque do Líbano, de 100 côvados de comprimento, e de 50 côvados de largura, e de 30 côvados de altura, sobre 4 ordens de colunas de cedro e vigas de cedro sobre as colunas. E por cima estava coberta de cedro, sobre as vigas que estavam sobre 45 colunas, 15 em cada ordem. Aleluia. E havia
3 ordens de janela. Uma janela estava defronte da outra janela, em 3 ordens. Também todas as portas e obreiras eram quadradas, de uma mesma vista, e uma janela defronte da outra, em 3 ordens. Depois fez um pórtico de colunas de 50 côvados de comprimento e de 30 côvados de largura, e o pórtico estava defronte delas, e as colunas com as grossas vigas defronte delas. Também fez o pórtico para o trono, onde julgava, para pórtico de juízo, que estava coberto de cedro, de soalho a soalho. E em sua casa em que morava havia outro pátio por dentro do pórtico, de obra semelhante a este também, para a filha de Faraó, que Salomão tomara por mulher. Fez uma casa semelhante àquele pórtico. Aleluia. Todas essas coisas eram de pedras finíssimas, cortadas à medida, serradas a serra por dentro e por fora, e isso desde o fundamento até as beiras do teto, e por fora até o grande pátio. Também estava fundado sobre pedras finas, pedras grandes, sobre pedras de côvados e de 10 côvados e pedras de 8 côvados, e em cima sobre pedras finas, lavradas segundo as medidas e cedros. Era o pátio grande ao redor de 3 ordens de pedras lavradas, com uma ordem de vigas de cedro. Assim era também o pátio interior da casa do Senhor, e o pórtico daquela casa. Aleluia. E enviou o rei Salomão mensageiros, e mandou trazer a Irão, de Tiró. Este era filho de uma mulher viúva, da tribo de Naftali. E fora seu pai um homem de Tiró, que trabalhava em cobre, e era cheio de sabedoria e de entendimento, e de ciência para fazer toda a obra de cobre. Este veio ao rei Salomão e fez toda a sua obra. Aleluia. Porque formou 2 colunas de cobre. A altura de cada coluna era de 18 côvados, e um fio de 12 côvados cercava cada uma das colunas. Também fez 2 capitéis de fundação de cobre, para pôr sobre a cabeça das colunas de 5 côvados. Era a altura de um capitel, e de 5 côvados a altura de outro capitel. Aleluia. As redes eram de obra de rede, as cintas de obra da cadeia para os capitéis, que estavam sobre a cabeça das colunas. 7 para um capitel e 7 para o outro capitel. Assim fez as colunas juntamente com 2 fileiras ao redor, sobre uma rede, para cobrir os capitéis que estavam sobre a cabeça das romãs. Assim também fez o que o outro capitel, e os capitéis que estavam sobre a cabeça das colunas eram de obra de lírios do pórtico, de 4 côvados. Os capitéis, pois, sobre as 2 colunas estavam também defronte em cima do bojo que estava junto à rede, e 200 romãs em fileiras ao redor estavam também sobre o capitel. Aleluia. Glória a Deus. Depois levantou as colunas no pórtico do templo e levantou a coluna direita, chamou seu nome Jaquim, e levantou a coluna esquerda e chamou seu nome Boaz. Fez mais o mar de fundição de 10 côvados de uma borda até a outra borda, redondo ao seu redor e de 5 côvados de alto, e um cordão de 30 côvados e cingiu ao redor. E por baixo da sua borda ao redor havia botões que o cingiam. Por 10 côvados cercavam aquele mar ao redor. 2 ordens desses botões foram fundidos na sua fundição. Glória a Deus. E firmaram-se sobre 12 bois, 3 que olhavam para o norte, e 3 que olhavam para o ocidente, e 3 que olhavam para o sul, e 3 que olhavam para o oriente. E o mar em cima estavam sobre eles, e todas as suas partes posteriores para a banda de dentro. E a grossura era de 1 palmo, e a sua borda como a outra da borda de um copo ou de flor de lírios. Ele levantava 2.000 batos. Fez também as 10 bases de cobre, o comprimento de uma base de 4 côvados, e de 4 côvados a sua largura, e de 3 côvados a sua altura. E esta era a outra base, que tinham cintas, e as cintas estavam entre as molduras.
E sobre as cintas estavam dentre as molduras havia leões, bois e querubins. E sobre as molduras uma base por cima, e debaixo dos leões e dos bois junturas de obra estendida. E uma base tinha 4 rodas de metal e lâminas de cobre, e os seus 4 cantos tinham ombros debaixo da pia. Estavam entre ombros fundidos da banda de cada uma das junturas, e a sua boca estava dentro da coroa, e era um côvado por cima, e era a sua boca redonda, segundo a obra da base de côvados e meio. E também sobre a sua boca havia entalhes, as suas cintas eram quadradas, não redondas, e as 4 rodas estavam debaixo das cintas, e os seus eixos das rodas na base, e era a altura de cada roda côvado e meio, um côvado e meio, e era a obra das rodas como a obra da roda de carro, seus eixos e suas cambas e seus cubos e seus raios todos eram fundidos. Aleluia. E havia 4 ombros aos 4 cantos de cada base, seus ombros saíam da base, e no alto de cada base havia uma altura redonda de meio côvado ao redor. Também sobre o alto de cada base havia asas e cintas que saíam delas, e nas pranchas, nas suas asas e nas suas cintas, lavrou querubins, leões e palmas, segundo o vazio de cada uma, e junturas ao seu redor. Conforme esta fez as 10 bases, todas as tinham a mesma fundição, uma mesma medida e um mesmo entalhe. Aleluia. Também fez 10 pias de cobre. Em cada pia cabiam 40 batos, e cada pia era de 4 côvados. Sobre cada uma das 10 bases estava uma pia. Aleluia. E pôs 5 bases à direita da casa e 5 à esquerda da casa. Porém o mar pôs ao lado direito da casa, para a banda do oriente, da parte do sul. Depois fez Irão as pias e as pás e as bacias, e acabou Irão de fazer toda a obra que fez para o rei Salomão, para a casa do Senhor, a saber, as 2 colunas e os globos dos capitéis, que estavam sobre a cabeça das 2 colunas, e as 2 redes para cobrir os 2 globos dos capitéis, que estavam sobre a cabeça das colunas, e as 4 romãs para as 2 bases, a saber, 2 carreiras de romãs para cada rede, para cobrirem os 2 globos dos capitéis que estavam em cima das colunas, juntamente com as 10 bases e as 10 pias sobre as bases, como também um mar e a 12 bois debaixo daquele mar, e os caldeirões e as pás e as bacias, e todos esses utensílios fez Irão para o rei Salomão, para a casa do Senhor. Todos eram de cobre brunido, na planície do Jordão. O rei os fundiu em terra barrenta, entre Sucote e Sartá, e deixou Salomão de pesar todos os utensílios, pelo excessivo número, não se averiguando, pois, o peso do cobre. Também fez Salomão todos os utensílios que convinham à casa do Senhor, o altar de ouro e a mesa de ouro, sobre a qual estavam os pães da expiação, e os castiçais, 5 à direita e 5 à esquerda, diante do oráculo de ouro finíssimo, e as flores e as lâmpadas e os espervidadores também de ouro, como também as taças e os apagadores, e as bacias e os perfumadores, e os braseiros de ouro finíssimos, e as coiceiras para as portas da casa interior, para o lugar santíssimo, e as portas da casa do templo, também de ouro. Assim se acabou toda a obra que fez o rei Salomão para a casa do Senhor. Então trouxe Salomão coisas santas de seu pai Davi, a prata e o ouro, e os utensílios pôs sobre os tesouros da casa do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Santo, santo, santo é o Senhor. Glória a Deus. Esse é o capítulo 7, vamos ao capítulo 8 de 1 Reis. Amém?
Deixa eu compartilhar aqui com algumas pessoas. Glória a Deus. Então congregou Salomão os anciões de Israel e todos os cabeças das tribos, os príncipes dos pais dentre os filhos de Israel, diante de si em Jerusalém, para fazerem subir a arca do concerto do Senhor, da cidade de Davi, que é Sião. E todos os homens de Israel se juntaram na festa ao rei Salomão, no mês de Atanim, que é o 7º mês, e vieram todos os anciões de Israel, e os sacerdotes alcançaram a arca, e trouxeram a arca do Senhor para cima, e o tabernáculo da congregação, juntamente com todos os utensílios sagrados que havia no tabernáculo. Assim o trouxeram para cima os sacerdotes e os levitas, e o rei e toda a congregação de Israel, que congregara a ele, estavam todos diante da arca, sacrificando ovelhas e vacas, que se não podiam contar, nem numerar pela multidão. Assim trouxeram os sacerdotes a arca do concerto do Senhor, no seu lugar, ao oráculo da casa, ao lugar santíssimo, até debaixo das asas dos querubins, porque os querubins estendiam as suas asas sobre o lugar da arca, e cobriam a arca e os seus varais por cima, e os varais sobressaíam tanto que as pontas varriam e se viam desde o santuário diante do oráculo. Porém de fora não se via, e ficaram ali até o dia de hoje. Na arca nada havia, senão só as 2 tábuas de pedra que Moisés ali pusera junto a Horebe, quando o Senhor fez aliança com os filhos de Israel. Saindo eles da terra do Egito, sucedeu que, saindo ao sacerdote do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor, e não podia ter em pé os sacerdotes para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa do Senhor. Aleluia. Então disse Salomão: o Senhor disse que habitaria nas trevas. Certamente te edifiquei uma casa para a morada, assento para a tua eterna habitação. Então virou o rei o rosto e abençoou toda a congregação de Israel. E toda a congregação de Israel estava em pé. E disse: bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que falou pela sua boca a Davi, meu pai, e pela sua mão o comprimiu, dizendo: desde o dia em que eu tirei o meu povo de Israel do Egito, não escolhi cidade alguma de todas as tribos de Israel, para edificar alguma casa, para ali estabelecer o meu nome. Porém escolhi a Davi, para que governasse sobre o meu povo de Israel. Também Davi, meu pai, propuserá em meu coração o edificar casa ao nome do Senhor, o Deus de Israel. Aleluia. Amém. Deus abençoe. Porém o Senhor disse a Davi, meu pai: porquanto propuseste no teu coração o edificar a casa ao meu nome, bem fizestes em propor no teu coração. Todavia tu edificarás esta casa, porém teu filho, que descenderá de ti, edificará a casa no meu nome. Aleluia. Assim confirmou o Senhor a sua palavra que tinha dito, porque me levantarei em lugar de Davi, meu pai, e me assento no trono de Israel, como tem dito o Senhor, e edifiquei uma casa ao nome do Senhor, o Deus de Israel. Aleluia, glória a Deus. Santo, santo, santo é o Senhor. Glória a Deus. E construiu ali lugar para a arca, em que está no concerto que o Senhor fez com nossos pais, quando os tirou da terra do Egito. E propôs-se Salomão diante do altar do Senhor, em frente de toda a congregação de Israel, e estendeu as mãos para os céus, e disse: ó Senhor Deus de Israel, não há Deus como tu, em cima dos céus, nem embaixo da terra, que guarde o conserto e a beneficência a teus servos, que andam de todo o seu coração diante de ti. Aleluia. Convido você a curtir essa live, amém? Que cumpristes com teu servo Davi, meu pai. Aleluia. O que lhe disseras, porque com a tua boca o dissestes, e com a tua mão o cumpristes,
como neste dia se vê. Aleluia, glória a Deus. Agora, pois, o Senhor, Deus de Israel, faze a teu servo Davi, meu pai, o que lhe falaste, dizendo: não te faltará sucessor diante de mim, que se assente no trono de Israel. Somente que teus filhos guardem o meu caminho, para andarem diante de mim, como tu andaste diante de mim. Agora também, ó Deus de Israel, cumpriste a tua palavra que disseste ao teu servo Davi. Aleluia. Meu pai, mas na verdade habitaria Deus na terra, eis que os céus e até o céu dos céus te não poderia conter, quanto menos a esta casa que eu tenho edificado. Volte, pois, à oração do teu servo e para a tua súplica ao Senhor. Meu Deus, para ouvires o clamor e a oração que o teu servo hoje faz diante de ti, para que os teus olhos noite e dia estejam abertos sobre esta casa, sobre este lugar, no qual dissestes: o meu nome estará ali, para ouvires a oração que o teu servo fizer neste lugar. Ouve, pois, a súplica do teu servo e do teu povo de Israel, quando orarem neste lugar. Também ouve tu no lugar da tua habitação nos céus. Ouve também e perdoa quando alguém pecar contra o seu próximo e puserem sobre ele juramento, para o ajuramentarem, e vier o juramento diante do teu altar nesta casa. Aleluia. Ouve tu então nos céus e age e julga os teus servos, condenando ao injusto, fazendo recair o seu processo sobre a sua cabeça, e justificando ao justo e fazendo-lhe segundo a sua justiça. Quando o teu povo de Israel for ferido diante do inimigo por ter pecado contra ti, e se converterem a ti e confessarem o teu nome, e orarem e suplicarem a ti nesta casa, ouve tu então nos céus e perdoa o pecado do teu povo de Israel, e toma a levá-lo à terra que tens dado aos seus pais. Quando os céus se cerrarem e não ouvirem chuva por terem pecado contra ti, orarem neste lugar e confessarem o teu nome, e se converterem os teus pecados, havendo-os tu afligido, ouve tu então nos céus e perdoa o pecado de teus servos e do teu povo de Israel. Ensina-lhes o bom caminho, que andem, e dá chuva na terra que deixa ao teu povo em herança. Quando houver fome na terra, quando houver pestes, quando houver queima de searas, ferrugem, gafanhoto e pulgão, quando seu inimigo cercar na terra das suas portas, ou houver alguma praga ou doença. Aleluia. Toda oração, toda súplica que qualquer homem de todo o seu povo de Israel fizer, conhecendo cada um a chaga do seu coração e estendendo as suas mãos para a sua casa, ouve tu então nos céus, assento na tua habitação. Aleluia. E perdoa e faze a dar a cada um conforme todos os seus caminhos, e segundo vires o seu coração, porque só tu conheces o coração de todos os filhos dos homens, para que te temam todos os dias que vivem na terra, que destes a nossos pais, e também ouve ao estrangeiro que não for do teu povo, porém vier de terras remotas por amor do teu nome, porque ouvirão no teu grande nome e na tua forte mão e do teu braço estendido, e vier a orar a esta casa. Aleluia. Glória a Deus. Ouve tu nos céus, assenta na tua habitação, e faze conforme tudo o que o estrangeiro a ti clamar, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome, para que te temerem como o teu povo de Israel, e para saberem que o teu nome é invocado sobre esta casa que tenho edificado. Quando o teu povo sair à guerra contra o seu inimigo pelo caminho, porque os enviareis e orarem ao Senhor para a banda desta cidade que tu elegestes, desta casa que edifiquei ao teu nome, ouve então nos céus a sua oração e a sua súplica, e faze justiça. Quando pecarem contra ti, pois
não há homem que não peque. Aleluia. E tu te indignares contra eles e os entregares nas mãos do inimigo, para que os cativarem e os levarem em cativeiro à terra do inimigo, quer longe ou perto esteja, e na terra onde forem levados em cativeiro tornarem em si e se converterem, e na terra do seu cativeiro te suplicarem, dizendo: pecamos e perversamente agimos e cometemos iniquidade. Aleluia. E se converterem a ti de todo o seu coração e de toda a sua alma na terra, e os seus inimigos os levarem em cativeiro e orarem a ti, a banda da terra que destes a seus pais, para que esta cidade se elegestes, e para esta casa que edifique ao teu nome. Ouve então nos céus, assento na tua habitação, a sua oração e a sua súplica, e faz-lhe justiça. Aleluia. E perdoa ao teu povo, que houver pecado contra ti, todas as suas prevaricações, com que houverem prevaricado contra ti, e faz-lhe misericórdia perante aqueles que os têm cativos, para que deles tenham compaixão, porque são teu povo e a tua herança, que tiraste da terra do Egito, do meio do forno de ferro, para que teus olhos estejam abertos à súplica do teu povo e à súplica do teu povo de Israel, a fim de ouvires em tudo quanto clamarem a ti, pois tu, para a tua herança, os elegestes de todos os teus povos da terra, como tens dito pelo ministério de Moisés, teu servo, quando tirastes os nossos pais do Egito. Aleluia. Senhor Jeová. Sucedeu, pois, que, acabando Salomão de fazer ao Senhor esta oração e esta súplica, estando de joelhos, com as mãos estendidas para os céus, se levantou diante dele do altar do Senhor. Estou meio gripado, gente. E pôs-se em pé e abençoou a toda a congregação de Israel em alta voz, dizendo: Bendito seja o Senhor, que deu repouso ao seu povo de Israel, segundo tudo quanto o disse. Nenhuma só palavra caiu de todas as suas palavras, que falou pelo ministério de Moisés, seu servo. Aleluia. O Senhor, nosso Deus, seja convosco, como foi os nossos pais. Não nos desampare e não nos deixe, inclinando a si mesmo nosso coração, para andar em todos os seus caminhos e para guardar os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, que ordenou a nossos pais, e que estas minhas palavras com que supliquei perante o Senhor estejam perto diante do Senhor nosso Deus, de dia e de noite, para que execute o juízo do seu servo e o juízo do seu povo de Israel, a cada qual no seu dia, para que todos os seus povos da terra saibam que o Senhor é Deus e que não há outro. Aleluia, glória a Deus. E seja o vosso coração perfeito para com o Senhor nosso Deus, para andares nos seus estatutos e guardarem os seus mandamentos, como hoje. E o rei e todo Israel com ele sacrificarão sacrifícios perante a face do Senhor. E ofereceu Salomão em sacrifício pacífico, o que sacrificou ao Senhor 22.000 vacas e 120.000 ovelhas. Assim o rei e todos os filhos de Israel congregaram à casa do Senhor. No mesmo dia santificou o rei o meio do átrio que estava diante da casa do Senhor, porquanto ali preparara os holocaustos e as ofertas com a gordura dos sacrifícios pacíficos, porque o altar de cobre que estava diante da face do Senhor era muito pequeno para nele caberem os holocaustos e as ofertas e a gordura dos sacrifícios pacíficos. No mesmo tempo celebrou Salomão a festa, e todo Israel com ele, uma grande congregação, desde a entrada de Ramanate até o rio do Egito, perante a face do Senhor nosso Deus, por 7 dias, e 7 dias, 14 dias. Aleluia. E no 8º dia despediu o povo, e eles os abençoaram o rei. Então se foram às suas tendas, alegres e contentes de coração, por causa de todo o bem que o Senhor fizera a Davi, seu servo, e a Israel, seu povo.
Aleluia, glória a Deus. Esse é o capítulo 8 de 1 Reis. Vamos ao capítulo 9 de 1 Reis, amém? Te convido a curtir bastante essa live, amém? Porque quando você curte, a plataforma vai entender que é importante e vai enviar para mais pessoas e você vai ser bênção na vida das pessoas, amém? Capítulo 9 de 1 Reis vai dizer assim: Sucedeu, pois, que acabando Salomão de edificar a casa do Senhor e a casa do rei, e todo o desejo de Salomão que lhe veio à vontade a fazer, o Senhor tornou a aparecer a Salomão como lhe tinha aparecido em Gibeão. E o Senhor lhe disse: ouvi a tua oração e a tua súplica, que suplicastes, fizestes perante mim. Santifiquei a casa que edificastes, a fim de pôr ali o meu nome para sempre. E os meus olhos e o meu coração estão ali todos os dias. E se tu andares perante mim, como andou Davi, teu pai, com inteira certeza de coração e com sinceridade, para fazeres segundo tudo que te mandei, e guardarem os meus estatutos e os meus juízos, então confirmarei o trono do teu reino sobre Israel para sempre, como falei acerca de Davi teu pai, dizendo: não te faltará varão sobre o trono de Israel. Aleluia. Porém, se vós e vossos filhos de qualquer maneira vos apartares de mim e não guardarem os meus mandamentos, olha só, você tem que guardar o mandamento do Senhor. E os meus estatutos que vos tenho proposto, mas fordes e servires a outros deuses, e vos curvares perante eles, então destruirei Israel da terra que lhes dei, e esta casa que santifiquei a meu nome lançarei longe da minha presença. Israel será por ditado e motejo entre todos os povos, e desta casa que é tão exaltada, todo aquele que por ele passar pasmará e assobiará e dirá: por vez o Senhor assim a esta terra e a esta casa. E dirão: por que deixaram ao Senhor, meu Deus, que tirou da terra do Egito meus pais, e se apegava a seus deuses alheios, e se encurvavam perante eles, e o serviram, por isso trouxeram o Senhor sobre eles todo este mal. E sucedeu ao fim de 20 anos que Salomão edificara as duas casas, a casa do Senhor e a casa do rei, para que Hirão, rei de Tiró, trouxeram a Salomão madeira de cedro e de faia e ouro, segundo todo o seu desejo. Então deu o rei Salomão a Hirão 20 cidades da terra da Galileia. E saiu Hirão de Tiró a ver as cidades que Salomão lhe dera, porém não foram boas aos seus olhos, pelo que disse: que cidades são estas que tu me destes, irmão meu? E chamaram nas terras de Cabul até hoje. E enviou Hirão ao rei 120 talentos de ouro. Aleluia. E estava a causa do tributo que impôs o rei Salomão para edificar a casa do Senhor e a sua casa, e Miló e o muro de Jerusalém, como também a Azor e a Megido e a Gezer. Porque Faraó, rei do Egito, subiu e tomou a Gezer, e a queimou e matou os cananeus que moravam na cidade, e a deu em dote a sua filha, mulher de Salomão. Aleluia. Assim edificou Salomão a Gezer e Bet-Aron, a Baixa, e a Balate e a Tidmor, no deserto daquela terra, e a todas as cidades das munições que Salomão tinha, e as cidades dos seus carros, e as cidades dos cavaleiros, e o que o desejo de Salomão quis edificar em Jerusalém e no Líbano, e em toda a casa do seu domínio, quanto a todo o povo que restou, dos amorreus, heteus e fariseus, heveus e jebuseus, e que não eram dos filhos de Israel, a seus filhos que restaram depois deles na terra, os quais os filhos de Israel não puseram destruir totalmente. Salomão os reduziu a tributo servil até hoje. Porém, dos filhos de Israel não se fez Salomão escravo algum,
porém eram homens de guerra, e seus criados, e seus príncipes, e seus capitães, e chefes dos seus carros, e dos seus cavaleiros. Estes eram os chefes dos oficiais que estavam sobre a obra de Salomão, 550, que davam ordem ao seu povo, que trabalhavam na obra. Aleluia. Subiu, porém, a filha de Faraó da cidade de Davi, a sua casa, que Salomão lhe edificara. Então edificou a Miló. Aleluia. E ofereceu Salomão 3 vezes cada ano holocaustos e sacrifícios pacíficos sobre o altar que edificara ao Senhor, e queimava incenso sobre o que estava perante o Senhor. E assim acabou a casa. Também o rei Salomão fez naus em Ezion-Egeber, que está junto a Elate, na praia do mar de Sufé, na terra de Edom. Aleluia. E mandou Irão com aqueles naus os seus servos marinheiros que sabiam do mar, com os seus servos de Salomão, e vieram a Ofir, e tomaram de lá 420 talentos de ouro, e trouxeram ao rei Salomão. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Vamos ao capítulo 10 de 1 Reis. Amém? 1 Reis, capítulo 10, vai dizer assim: E, ouvindo a rainha de Sabá a fama de Salomão acerca do nome do Senhor, veio prová-lo por enigmas. E veio a Jerusalém com muito grande exército, com camelos carregados de especiarias e muitíssimo ouro e pedras preciosas. E veio a Salomão e disse-lhes tudo quanto tinha no seu coração. E Salomão lhe declarou todas as suas palavras. Nenhuma coisa se escondeu ao rei que não lhe declaraste. Vendo, pois, a rainha de Sabá toda a sabedoria de Salomão, e a casa que edificara, e a comida da sua mesa, e o assentar dos seus servos, e o estar dos seus criados, e as vestes deles, e os seus copeiros, e a sua subida pela qual subia a casa do Senhor, não houve mais espírito nela. E disse ao rei: Foi verdade a palavra que ouvi da minha terra, as tuas coisas e a tua sabedoria. Glória a Deus. E eu não cria naquelas palavras, até que vim e seus olhos o viram. Eis que mim não disseram metade sobrepujestes em sabedoria e bens a fama que ouvi. Bem-aventurados teus homens, bem-aventurados estes teus servos que estão sobre diante de ti, que ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor teu Deus, que teve grande em ti para pôr no trono em Israel, porque o Senhor ama Israel para sempre. Por isso te estabeleceu rei para fazer juízo e justiça, e deu ao rei 120 talentos de ouro, e muitíssimas especiarias, e pedras preciosas. Nunca veio especiarias em tanta abundância como a que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. Também as naus de Irão que Ofim levantou ouro, traziam de Ofim muitíssima madeira de almuge e pedras preciosas. Aleluia, glória a Deus. E dessa madeira de almuge fez o rei balaustres para a casa do Senhor e para a casa do rei, como também harpas e alaúdes para os cantores. Nunca veio tal madeira de sândalo, nem se viu até o dia de hoje. Glória a Deus. E o rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo quanto lhe pediu, o seu desejo, que além lhe deu segundo a generosidade do rei Salomão. Então voltou e partiu para sua terra, ela e seus servos. E era o peso de ouro que lhe trazia a Salomão cada ano 676 talentos de ouro, além dos negociantes e dos contratos dos especieiros e de todos os reis da Arábia e dos governadores da mesma terra. Também o rei Salomão fez 200 pavões de ouro batido, 600 ciclos de ouro mandou pesar para cada paves. Fez também 300 escudos de ouro batido, 3 aratés de ouro mandou pesar para cada escudo, e o rei os pôs na casa do bosque de Líbano. Fez mais o rei um grande trono de marfim, e o cobriu de ouro puríssimo.
e tinha desse trono 6 degraus, e era a cabeça do trono por detrás redonda, e de ambas as bandas tinha encostos até o assento, e 2 leões estavam juntos aos encostos. Também 12 leões estavam ali sobre os 6 degraus de ambas as bandas. Nunca se tinha feito obra semelhante em nenhum dos reinos. Também todos os vasos de beber do rei Salomão eram de ouro, e todos os objetos da casa do rei do bosque do Líbano eram de ouro puro. Não havia neles prata, porque nos dias de Salomão não tinha estimação alguma, porque o rei tinha ao mar das naus de Tarsis com naus de Irão. Uma vez em 3 anos voltava aos naus de Tarsis e trazia ouro e prata, e marfim, e búzios, e pavões. Assim o rei Salomão excedeu a todos os reis da terra, tanto em riqueza como em sabedoria, e toda a terra buscava a face de Salomão, para ouvir a sabedoria que Deus tinha posto em seu coração, e trazia a cada um por presente vasos de prata e vasos de ouro, e vestes e armaduras e especiarias, e cavalos e mulas, e cada coisa de ano em ano. Aleluia! Também ajuntou Salomão carros e cavaleiros, de sorte que tinha 1.400 carros e 12.000 cavaleiros, e os levou às cidades dos carros, e outros ficavam junto ao rei em Jerusalém. E fez o rei que em Jerusalém houvesse prata com pedras, e pedras em abundância como figueiras bravas que estavam nas planícies, e tiravam cavalos do Egito para Salomão e as suas manadas, e os recebiam os mercadores do rei, cada manada por um certo preço, e subia e saía o carro do Egito por 600 ciclos de prata, e o cavalo por 150, e assim por meio deles o tiravam para todos os reis dos heteus e para todos os reis da Síria. Glória a Deus. 1 Reis, capítulo 10. Glória a Deus. Amém. Vamos à leitura agora de Provérbios 14. Provérbios 14 vai dizer assim a palavra do Senhor. Amém. Te convido a curtir essa live, meu irmão. Amém. Para chegar a mais pessoas. Aleluia. Tanassis. Aleluia. Provérbios 14 vai dizer assim: toda mulher sábia edifica sua casa, mas a tola derriba com as suas mãos. Aleluia. O que anda na sua sinceridade teme o Senhor, mas o que desvia dos seus caminhos despreza-o. A paz do Senhor, Tati, Deus abençoe. Na boca do tolo está a vara do soberbo, mas os lábios do sábio preservá-lo-ão. Não havendo bois, o celeiro fica limpo, mas pela força do boi há abundância de colheitas. A testemunha verdadeira não mentirá, mas a testemunha falsa se desboca em mentiras. O escarnecedor busca sabedoria e não a acha, mas para o prudente o conhecimento é fácil. Vai-te à presença do homem insensato, e nele não divisarás os lábios do conhecimento. A sabedoria do prudente é entender o seu caminho, mas a estutícia dos tolos é enganar. Os loucos zombam do pecado, mas entre os retos há boa vontade. O coração conhece a sua própria amargura, e o estranho não se estremecerá sua alegria. A casa dos ímpios se desfará, mas a tenda dos retos florescerá. Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim deles são os caminhos da morte. Até no riso terá dor o coração, e o fim da alegria é tristeza. Dos seus caminhos se fartará o infiel de coração, mas o homem bom se fartará de si mesmo. O simples dá crédito a cada palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. O sábio teme e desvia-se do mal, mas o tolo encolerar-se-á e dar-se-á por seguro. O que presto se irá fácil fará doidices, e o homem de más imaginações será aborrecido.
Os simples herdarão a estultícia, mas os prudentes se coroarão de conhecimento. Os maus inclinam-se perante a face dos bons, e os ímpios diante das portas dos justos. O pobre é aborrecido até o companheiro, mas os amigos do rico são muitos. O que despreza o seu companheiro peca, mas o que compadece dos humildes é bem-aventurado. Porventura não erra os que praticam o mal, mas beneficência e fidelidade haverá para os que praticam o bem. Em todo o trabalho há proveito, mas a palavra dos lábios só encaminha à pobreza. A coroa dos sábios é a sua riqueza, a estultícia do tolo é sua estultícia. A testemunha verdadeira livra as almas, mas o que desboca em mentiras é enganador. Do temor do Senhor há firme confiança, e ele será um refúgio para os seus filhos. O temor do Senhor é uma fonte de vida para preservar dos laços da morte. Na multidão do povo está magnificência do rei, mas na falta do povo a perturbação do príncipe. O longânimo é grande em entendimento, mas o de ânimo precipitado exalta a loucura. O coração com saúde é a vida da carne, mas o invejoso é a podridão dos ossos. O que oprime ao pobre insulta aquele que o cobriu, mas o que se compadece do necessitado honra-o. Pela sua malícia será lançado fora o ímpio. Pai do Senhor, Deus abençoe. O justo até na sua morte tem esperança. No coração do prudente repousa a sabedoria, mas o que há no interior dos tolos se conhece. A justiça exalta as nações, mas o pecado é o opróbrio dos povos. O rei tem seu contentamento no servo prudente, mas sobre o que procede indignamente cairá o seu furor. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Provérbios 14, amém? Aleluia, glória a Deus. Santo, santo, santo é o Senhor. Deus é bom. Vamos à leitura de Salmo 91. Você tem algum pedido de oração, coloca aqui abaixo, que assim que eu orar o Salmo 91, eu vou estar orando por você e encerrando a live, amém? Amém, glória a Deus. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo seu abrigo, do Senhor seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda. Porque a seus anjos ele dará ordem a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos ele o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu resgatarei, eu protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. Na adversidade estarei com ele, vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Seu nome é Suraya mesmo? Amém? Suraya com U. Amém? Pai amado, Pai querido, eu quero te pedir pela a vida da tua serva, Suraya, Pai, e pelos filhos dela, e pela casa dela, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa estar abençoando cada vez mais, Pai.
o lar dela, Pai, os filhos dela, Pai, em nome de Jesus. O diabo não tem poder para tocar, Pai, na vida dela, porque o Senhor que constituiu, Pai, a família dela, Pai. A família dela é do Senhor, Pai. Primeiramente é do Senhor, não só dela, Pai. São filhos que o Senhor, Pai, o Senhor concedeu que ela tivesse, Pai. Senhor, que o Senhor possa estar abençoando cada vez mais a vida dela, Pai. Em nome de Jesus, toda a família dela, Pai, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, cada pessoa que esteve aqui, Pai, nesta live, Pai. Eu te agradeço, Senhor, pela vida de cada um, Deus. Tu és maravilhoso, Tu és perfeito em tudo que faz. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor, pela Tua graça. Obrigado pelo Teu cuidado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado das nossas vidas, Pai. Oh Deus, Tu és maravilhoso, Tu és perfeito em tudo que faz. Obrigado, Senhor, por esta live. Obrigado por cada pessoa que esteve aqui, Pai. Obrigado, Senhor. Gratidão por tudo, Pai. Gratidão, gratidão por tudo, Pai. Obrigado pela vida de cada um, Senhor. Abençoa cada vez mais, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Amém. Deus abençoe e obrigado a todos que estiveram aqui nesta live. Amém. Que a graça e a paz e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo e com toda a tua família, hoje e sempre. Amém e amém. Deus abençoe.